Oi, Bom, pessoal, conseguem ouvir a gente agora? bom dia, pessoal. Oh, que Obrigado. bacana. Beleza, beleza. Essa aqui deve ser só a centésima vez que a gente tem algum problema aí com o áudio no início da apresentação. Mas que bom que tá todo mundo ouvindo. Bom, bem-vindos, bem-vindos. É bom que tem mais gente conectando aí nesse meio tempo do ajuste. Bom, eu sou Luiz Montanari, eu vou participar dessa nossa conversa de hoje. E junto comigo está o Clayton. Bom dia, pessoal. Sou o Cleiton Rodrigues, cuido do suporte aqui, técnico aqui da AD. A gente vai bater um papo aí sobre gerenciamento de pets. A gente espera resolver algumas dúvidas pendentes e a gente espera esclarecer aí qualquer dúvida que vocês possam ter. Excelente, excelente. Bom, enquanto o pessoal termina aí de conectar, vamos lá. Ó, o pessoal está dizendo que o áudio do Clayton está mais baixo do que o meu. Ok. Deixa eu confirmar aqui, pessoal, como é que tá aqui pra gente. Aqui pra gente, ambos no mesmo volume. Todo mundo consegue me ouvir bem? Ok, Clayton dá um alô pro pessoal. E aí, pessoal, melhorou alguma coisa no meu áudio? Continua baixo, melhorou? O pessoal está sinalizando que agora está legal. Muito bom. Perfeito. Alô, pessoal? Teste. Beleza, É beleza, isso aí. beleza. Tá ótimo, vamos lá. É, Excelente, excelente. Então vamos lá, pessoal. Eu vou pedir para o Cleiton falar um pouquinho mais alto aqui só, então, quando ele for conversar com a gente. A ideia de hoje é que a gente possa conversar um pouco sobre o recurso de gerenciamento de pets. Então vai ser um pouco mais na prática. Eu vou mostrar algumas configurações, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre melhores práticas de uso. Vamos falar também sobre alguns macetezinhos, algumas dicas extras para facilitar, por exemplo, a questão do consumo de banda, de performance das máquinas, a questão de otimização das instalações, deixando tudo automático, enfim. Vamos brincar bastante, bater bastante papo aqui. E vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, coloquem no chat. Dependendo do que for, a gente consegue demonstrar já na hora, consegue explicar na hora, perfeito. Se não, a gente manda por e-mail para vocês na sequência, beleza? A apresentação está sendo gravada, então se alguém tiver que sair aí na metade, fique tranquilo que a gente envia por e-mail para todo mundo e depois vai estar lá no nosso canal do YouTube. Maravilha, então. Perfeito. Vamos nessa? Vamos lá. Legal. Bom, para quem não sabe, gerenciamento de patches é um recurso do RMM que serve para que você possa atualizar não só o Windows, mas também diversos outros softwares, até mesmo que não sejam da Microsoft, através do painel de monitoramento. Então, a ideia é que vocês possam eh, até substituir o WSUS, né, que é extremamente utilizado, e junto com isso otimizar a atualização de softwares que são normalmente, né, problemas aí no nosso dia a dia, né? Eu brinco que é sempre o calcanhar, como por exemplo a gestão da atualização do Java, né, do Exatamente. Firefox ou de um outro que possa atrapalhar aí o uso de aplicações dos seus clientes. Já que você falou de WSUS, Luiz, muitos clientes perguntam para mim se gerenciamento de patches é o mesmo que WSUS. O pessoal tem essa dúvida constante, né? O gerenciamento é o mesmo tipo de serviço que ocorre? Dá para a gente dizer o seguinte: eu sempre que eu ouço essa pergunta, eu respondo dizendo que é muito melhor que o WSUS, porque ele vai substituir por completo o WSUS. Tudo que o WSUS faz, ele vai fazer igual. Só que ele vai além. Por quê? Primeiro, não vai ficar restrito ao Windows. Perfeito. Né? Esse é o primeiro ponto, acho que o ponto mais gritante. E segundo, você vai ter, vou chamar de concentrador dessa gestão, né? Você vai concentrar essa gestão de todas as redes junto, como Num se único você local. tivesse um único WSUS para todas Para as redes de vários todos os seus clientes. fabricantes, várias redes. Então é Exatamente. muito melhor, né? Muito melhor. A sacada do gerenciamento de patch é você justamente poder trabalhar, seja uma máquina individual ou, como eu disse, concentrando tudo. Então, eu quero atualizar.
Vou falar uma palavra aqui, todo mundo vai lembrar do caos, hein? WannaCry. Eu quero atualizar um determinado patch que a Microsoft disponibilizou para todo mundo. Eu consigo fazer isso com 5 cliques. Eu não preciso acessar WSUS por WSUS. Isso para quem tem WSUS em todos os clientes, né? Imagina quem não tem. Acessar máquina por máquina ou depender da atualização automática do Windows. Não, esquece. Gerenciamento de patch é o que vocês precisam no dia a dia, tá? Vamos na prática aí, vamos brincar um Vamos pouquinho? demonstrar para o pessoal na prática. Vamos Beleza, lá. vamos lá. Primeiro, é importante a gente lembrar que o RMM ele permite, né, habilitar um recurso de forma massificada ou individual em cada dispositivo, né? Esse painel aqui que vocês estão vendo é um painel 100% de testes, então, claro, tem um monte de coisa aqui absurda, como por exemplo essa máquina que fazem só 755 dias, que parou de se comunicar, enfim. Acho que alguma coisa aconteceu lá, Tem Cleiton. algum problema com essa máquina, vamos dar uma Não olhada sei nela. muito bem ao certo, mas alguma coisa aconteceu. E nessa, em qualquer um desses dispositivos, seja nesse servidor ou em qualquer outra estação de trabalho, eu posso ativar o gerenciamento de patch ou qualquer outro dispositivo individualmente. Mas como é que eu ganho produtividade? Fazendo isso de forma massificada, vindo aqui em configurações, e eu vou olhar para esses ícones azuis aqui, que são os recursos que eu vou ligar e desligar. Hoje a gente vai falar especificamente do gerenciamento de patches, então eu vou direto para ele. E eu vou clicar em configurações, ok? Aqui nessa telinha de configurações, eu vou basicamente ligar e desligar o recurso por nível dessa minha estrutura de organização dos dispositivos. Como que é essa estrutura? E essa regrinha que vale para tudo dentro do RMM. Todas as ferramentas do RMM seguem essa regra, tá? A gente pode. Inclusive uma tela bem parecida com essa, né? Sempre do lado esquerdo a estrutura de árvore, do lado direito o recurso, né? Exatamente. Pode sempre ligar em massa ou desligar em massa. É isso aí, é isso aí. E olha só que bacana, eu tenho a estrutura sempre onde o meu primeiro nível é a divisão entre servidor e estação, dentro desse primeiro nível eu tenho a divisão entre clientes, e dentro de cada um desses clientes eu tenho os sites. Eu posso então ativar esse recurso como padrão, ou desligar esse recurso como padrão, e aí fazer as ativações pontualmente, se for o caso, tá? Exatamente. Nesse exemplo nosso aqui, nós vamos deixar tudo ligado. Tá vendo essa bolinha aqui? Representa que alguma coisa abaixo desse nível não está seguindo o que foi determinado. Se a gente olhar, tá vendo? Tá tudo verdinho, significa que por aqui tá tudo ok. Opa, cheguei em um aqui amarelinho. Por quê? Porque nesse site eu tenho dispositivos que manualmente eu fui lá e desliguei esse recurso. Então, essa é uma forma super bacana para que vocês tenham certeza de que isso que vocês estão escolhendo de forma massificada está sendo replicado em todas as máquinas, beleza? Muito bom. Então, uma vez que eu fiz isso, eu ativei como um padrão para todos os servidores, apesar das exceções. Vamos considerar aqui nesse nosso exemplo que as exceções elas foram propositais, né? Colocar um exemplo prático aí, Sim, por exemplo, vamos lá dizer que o cliente Cleiton Rodrigues quer que somente o site casa tenha gerenciamento de patch ativo. O excelente. site máquinas virtuais não terá gerenciamento Vamos de dar uma olhada patches. então. Todas as estações de trabalho estão com o recurso ativo. Cadê meu cliente Clayton? Ele está seguindo, vamos colocar aqui, né? Ele está seguindo o que foi estabelecido no nível superior. Porém, então, usando esse exemplo, esse cara aqui é uma exceção. Ele não vai ter o recurso, correto? Exatamente. Olha o que aconteceu aqui com o Clayton, ficou amarelinho. Perfeito. Muito fácil, né? Muito fácil. Legal. Então a gente conseguiu configurar ativando o recurso. Mas não é só ativar, tá? As explicações elas já começam a ficar um pouco mais complexas aqui nessa tela mesmo. É aqui que eu vou configurar tudo sobre esse recurso. Então eu vou configurar as verificações de vulnerabilidades, eu vou configurar a aprovação desses patches, a instalação e até uma possível reinicialização, dependendo aí da necessidade, e também como vai ser o reprocessamento. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar aqui pela verificação de vulnerabilidade, né? Vamos seguir esse quadrinho aqui. Primeira coisa que ele pede, patch faltante. Quem já usou o gerenciamento de patch sabe que automaticamente vai ser incluso uma verificação
né, no monitoramento daquela máquina, que é a verificação de vulnerabilidade. Ela serve basicamente para duas coisas. Primeiro, poder te alertar, se você quiser, toda vez que um patch for identificado como faltante para aquela máquina, né? Ou também a capacidade de vocês terem uma espécie de escaneamento na máquina que vai buscar por possíveis vulnerabilidades naquele dispositivo que estejam relacionadas a esses patches, que estejam relacionadas a versões de softwares que estão instalados no dispositivo. Então, é algo, claro, um pouco mais complexo para fazer a gestão, é algo que pode ser extremamente útil, mas que pode gerar falsos positivos no começo, Exatamente. né? Um caso comum, né, que a gente vê é o recurso auto-RUM. Normalmente ele vem por padrão ativo nos sistemas operacionais, né? E a verificação de vulnerabilidade julga isso sim um risco, julga uma brecha de vulnerabilidade, né? Está Isso correto, está né? Eu correto. vou colocar um CD-ROM, vou colocar um pendrive e vai executar automaticamente aquilo, que pode ser um É problema, um né? risco que a gente tem. Né? Então, essa verificação acaba gerando um alerta para o pessoal. Eu toquei nesse assunto para a gente falar, Luiz, sobre essas opções que a gente tem dos patches faltantes. Né? Uhum. É, a gente sabe que isso é uma vulnerabilidade, mas muitas vezes a gente não quer que isso fique alertando no painel. Né? Aí que entra o modo relatório e o modo alerta, É correto? isso mesmo, é exatamente isso. Olha só que bacana. Tanto para os patches quanto para as vulnerabilidades, que eu posso, se for o caso, desligar, tá? Eu tenho um modo de relatório. Então, o modo de relatório é quando eu justamente não quero receber o alerta. Isso significa que a verificação não vai aparecer? Não, a verificação continua lá, mas ela vai ficar sempre verdinha, tá? E se eu clico em mais informações, que é sempre aquele link azul que tem na frente de cada verificação. Se eu clicar ali, ele vai me dar a lista de vulnerabilidades encontradas, a lista de patches faltantes, mas não vai transformar isso em um alerta. Então, não vai poluir o meu painel, não vai me enviar e-mail, não vai abrir ticket. Tá? No início, quando eu vou implementar essa gestão de patches, se a gente for pensar em melhores práticas, a sugestão é utilize modo de relatório. Depois que você já tiver esse serviço implementado, aí sim vale a pena alterar para modo de alerta, para que qualquer outro ponto identificado depois de todas as correções iniciais possa refletir aí em um ticket para sua operação, beleza? Muito bom. Né? Junto com isso, né, além de eu colocar em modo de relatório ou em modo de alerta, eu posso também já deixar definido qual que é o ciclo de comunicação dessa verificação. Porque imaginem o seguinte, o agente que está instalado no dispositivo, ele está se comunicando com o painel a cada 5 minutos, 15 minutos, né, 60 minutos, depende da sua configuração, certo? Todo mundo já sabe disso. E além das verificações 24/7, vamos lá, né? Aulinha básica de monitoramento do RMM. Além Correto. das verificações 24/7, tem um outro tipo de verificação, que é a São as DSC. DSC, verificações de segurança diária. Isso mesmo. E aí eu tenho essas verificações diárias, como o nome já diz, né? Ou seja, uma vez por dia. E eu posso ter esse ciclo de análise da verificação de vulnerabilidade junto com o próprio ciclo de DSC. Esse é o Correto? padrão, tá? É uma sugestão, né? Além de ser o padrão da ferramenta, é uma sugestão pensando aqui nas melhores práticas de uso, ok? Ah, mas Luiz, eu não quero porque a minha estratégia de monitoramento é fazer DSC no início da manhã, por um motivo X. E na minha estratégia de análise de vulnerabilidade, é melhor eu ter isso no final da No final tarde. do dia. Tudo bem, não tem problema. Eu venho aqui, coloco agendado para acontecer tais dias, tal horário. Simples assim. Ou então, eu não quero desligar a verificação de vulnerabilidade, mas eu também não quero que aconteça o dia todo, todos os dias. Eu não quero. Eu quero quando eu precisar. Excelente. Verificação manual. Eu vou por verificação manual, é isso mesmo. Como que eu vou executar isso? Botão direito em cima da máquina vai ter lá a opção executar a verificação de vulnerabilidade. É isso aí. Beleza, pessoal? Então é muito fácil de fazer esse tipo de configuração e aí a gente avança para a segunda parte das configurações que estão relacionadas à aprovação, né?
Como a gente falou, o gerenciamento de patch ele vai substituir qualquer outro recurso de atualização. O próprio WSUS vai ser substituído. Então, eu vou configurar aqui as aprovações, tanto para software Microsoft quanto para não Microsoft. Eu tenho como deixar pré-aprovado ou pré-ignorado um patch conforme a gravidade. Tá? É útil? Muito. Funciona? Extremamente bem. Melhores práticas? Deixa manual. Tá? Por quê? A gente sabe que por mais que seja um patch classificado como crítico pela própria Microsoft, para o Windows Server, pode ter erro. Corre risco de falha. Eu acho que muita gente que está na sala lembra de um patch que eu acho que foi crítico, né, da Microsoft na época do Windows 7, que danificou o boot das máquinas. Foi um alarme tremendo. Imagina, metade dos computadores rodando Windows 7 receberam isso Sim, automaticamente. no dia seguinte, clientes ligando. É Meu um PC caos, não liga. né? É um caos, é um É um caos. caos. Então, é importante ter esse discernimento. Muita gente me pergunta quando eu falo de patch. Poxa, eu posso deixar aprovado pelo menos as críticas? Pode, claro que pode. É excelente, isso vai facilitar o seu trabalho. Mas, sinceramente, não, não sei se vale tanto a pena, porque a chance de dar um problema é alta. E aí, automático por automático, larga então o próprio update automático do Windows funcionando. Né? Se ele fosse suficiente, a gente não estava aqui batendo papo sobre gerenciamento de patches. Correto. Tá? Então, sugestão, tudo manual, ok? Aqui a gente coloca qualquer outro fornecedor que não seja Microsoft junto, tá? Porque não faria sentido a gente listar fabricante por fabricante. Tá? Adobe, Java, por aí vai. Google, entre outros. Além de outros softwares que são bastante utilizados, como softwares de reprodução de mídia, softwares de execução de documentos, né, os offices paralelos aí, Sim. eh, entre outros recursos, né, passando até por o WinRAR da vida. Beleza? Além da aprovação, né, nós deixamos lá a aprovação manual como uma sugestão, mas além da aprovação, a gente tem que instalar esse patch, não é? Aí sim eu posso trabalhar com automação. E olha só que bacana, eu consigo fazer esse agendamento colocando aqui que dia e que horas eu quero que isso aconteça. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero que instale todos os patches. Aqui, ó, tá vendo? A instalação está agendada. O horário é meio-dia. Eu quero que repita isso semanalmente e vai ser toda sexta-feira. Pronto, legal. Vai chegar sexta-feira, todos os patches que eu fui aprovando ao longo da semana. Vai chegar sexta-feira, na hora do almoço, o usuário saiu, ótimo, tá tranquilo, começa a fazer a instalação, o cara não vai perceber nenhuma lentidão da máquina, maravilha, é tudo em segundo plano mesmo, né? Tudo transparente, mas Muito bom. consome recursos, como qualquer outra instalação. Tive, então, no final do dia, o equipamento desligado, pronto, já até matei uma possível necessidade aí de reinicialização, enfim, Isso, só uma porque sugestão aqui, né? isso abre uma brecha para de repente um problema dentro do escritório do meu cliente, né? Imagina eu instalando os patches e de repente as máquinas da empresa começam a reiniciar num momento inadequado. Então você Exatamente. pode controlar também o momento em que a Segunda-feira às 3 da tarde, reinicialização, né? imagina que loucura. Então a gente tem uma boa prática quanto a isso também, remanejar aí o horário da instalação. De repente você pode até ignorar o fato da reinicialização. Deixa para instalar no fim do dia, as máquinas vão ser desligadas, né? Uhum, Então, é isso aí, é qualquer, isso aí. qualquer pendência de reinicialização já fica tratada nessa situação. Agora, eu tenho um cenário onde eu preciso que seja feito em outro horário. Ok, eu venho aqui, vamos supor que esse é o meu padrão, mas daí eu venho aqui naquele cliente em específico, é um cliente que o modelo de negócio dele é diferente do padrão, o horário comercial dele é totalmente diferente, então meio-dia atrapalha muito. Ok, coloca às 4 da manhã, não tem problema, né? Ah, eu tenho um equipamento, que é um equipamento que não tem nenhum usuário nele, é um servidor, por exemplo. Desculpem, pessoal. E esse servidor, então, eu posso instalar a qualquer horário. Ok, sem problemas. Mas eu não posso sair reiniciando ele. Né? Agora,
Se num cenário eu tenho essa necessidade de reiniciar, ótimo, eu também consigo automatizar isso aqui. Tá? Sempre usando essa parte de baixo da tela, que é o reiniciar após instalação. Desculpem, vamos lá. Legal, fácil aí por enquanto, deu para agendar tranquilo, deu para entender esse funcionamento básico aí de quando eu estou ligando o recurso, certo? Muito bom. Tem mais dois pontos aqui que são muito importantes dentro dessa telinha, que é a questão do reprocessamento, tá? E do e-mail informando que houve uma falha. Então, aqui nessa parte, vocês estão vendo aí bem no meio da tela, que é caso um agendamento esteja atrasado, eu consigo executar assim que possível. O que isso significa? Programei para ter essa instalação sexta-feira, meio-dia. Mas o cara não estava na empresa na sexta-feira. Ou justo nessa sexta-feira é um feriado, o pessoal não foi para o escritório, a máquina não ligou. Aí chega segunda-feira de manhã, ele vai executar. Então, assim que a máquina ligar, ele vai executar. Né? Dependendo da sua estratégia, dependendo, por exemplo, nesse exemplo que a gente deu aqui, né, da sexta-feira, virou um feriado, com certeza vai ser um caos amanhã de segunda desse seu cliente. Então, nesse exemplo, essa função seria ignorada. Então, eu desmarco executar assim que possível. Né? Dependendo do cenário, por exemplo, no caso de um servidor, excelente, vamos executar assim que possível. Pode ser que naquele momento em específico estava acontecendo alguma coisa, a máquina estava num processo diferente, enfim, deu qualquer tipo de problema naquele momento, depois de meia hora já estava tudo ok, ótimo, vai e executa. Legal? Eu tenho aqui também o reprocessamento. E sempre que um patch tiver uma falha, então não é que não foi possível iniciar a instalação. A instalação aconteceu no horário agendado, perfeito. Mas aí, aquele patch deu falha. Quantas vezes eu vou reprocessar isso automaticamente? Uma, duas, quatro? Sou eu que coloco aqui. Tá? E aí eu tenho essa capacidade de ter ali uma segunda tentativa, por exemplo. Muito bom. E sempre que isso acontecer, eu posso receber um e-mail, como se fosse um alerta, né? Mas indicando, olha, um patch durante a instalação falhou. Então, dê uma checada nisso, assim que possível, porque pode ser algum problema lá no dispositivo. Tá. Ô Luiz, o Sérgio Campos deixou aqui no chat nosso a seguinte dúvida. Se agendar às 4 da manhã, os micros serão ligados automaticamente pelo Wake On LAN? Se os dispositivos têm essa tecnologia Wake on LAN, sim, e é relativamente fácil de fazer isso. Você, claro, o Wake on LAN, como é que ele funciona? Tem que disparar isso do servidor, né, o comando pela rede para que as máquinas subam. Então eu vou, inclusive o RMM já tem isso por padrão, Já tá? É tem super por fácil. padrão. Muito bom. Eu vou lá no servidor, eu vou colocar uma tarefa automática nele para ser executada todo dia às 4 da manhã, por exemplo, e essa tarefa se chama Wake on LAN. Vou pôr os parâmetros, pronto, está criada a tarefa. O servidor vai disparar isso para as estações vão subir. A configuração do gerenciamento de patches vai ser para instalar às 4h10, por exemplo. Tá? Só um exemplo aqui aleatório. Então, eu consigo sim casar o gerenciamento de patch com o Wake on LAN, mas o recurso Wake on LAN ele não está no Não faz gerenciamento de parte patch. do Ok? Mas gerenciamento. eu posso casar, o RMM é capaz disso, e a tarefa automática de Wake on LAN já está lá criada por padrão. Quem ainda não fez o Perfeito. teste, vale a pena. Mas tem que lembrar que depende muito do hardware conseguir, né, receber esse tipo de configuração, beleza? Legal. Já o Gilberto, ele queria saber se o RMM tem algum recurso que possa parar serviços específicos antes do servidor ser reiniciado. Não pelo gerenciamento de patch também, mas você Também. consegue interromper um serviço usando também Tarefas tarefa automática. automatizadas. Exato. Dá pra gente brincar que tudo que você precisa fazer, você consegue fazer isso através de um script? Você consegue fazer isso num CMD, por exemplo? Se você consegue, a resposta é sim para a tarefa automática. Se você não consegue, a resposta é talvez, mas muito provavelmente você consiga, tá? Sempre que a gente for pensar nessa questão em específico, né, que é interromper um serviço, isso é um comando relativamente simples. Você consegue colocar isso numa tarefa automática, agendar também, como eu disse, coloca lá 10 minutos, meia hora, uma hora, que seja, não importa, de intervalo entre esse e o agendamento do gerenciamento de patch. Você vai ter sempre a garantia de que aquele serviço foi interrompido antes de ser atualizado. Perfeito.
E o Márcio, mais uma aqui, o Márcio ele queria saber quais as causas mais comuns quando ocorre uma falha na instalação de patches. Legal. Dependendo da aplicação, mas aí também é uma questão muito do produto, né? Existem aplicações que não permitem, né, elas não têm a capacidade de receber atualizações enquanto elas estão rodando. Então, algumas aplicações, se elas estão sendo executadas, a partir do momento que você manda fazer a atualização, há uma falha. E aí, se ela não estivesse sendo executada, funcionaria normal. Esse é um dos casos mais comuns. Outros casos que eu vejo bastante é relacionado a não ter um patch anterior. Então, isso também acontece. Muitos patches, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Tá? Muitos patches eles só são 100% aplicados se existe um outro patch lá atrás que também já tinha sido aplicado. Então, é importante fazer esse tipo de análise quando você tem um patch que deu uma falha, que não foi possível instalar, porque pode ser porque a aplicação estava rodando. Por exemplo, o Windows. O Windows é um software capaz de receber atualizações a quente. Né? Claro, o sistema operacional está rodando, você não vai desligar ele para conseguir atualizar. Mas Perfeito. o Firefox, por exemplo. O Firefox, algumas atualizações só podem ser feitas com o Firefox fechado. A grande maioria. Né? Né? Algumas eu já vi a atualização acontecendo com sucesso, normal, perfeito. Quando foi encerrado o Firefox, aí sim apareceu a mensagem ali para o. Desculpa, quando ele foi reiniciado, né? Depois na segunda utilização, apareceu a mensagem para o usuário dizendo: olha, surgiu aqui um novo, precisamos reiniciar. Pronto, clicou, abriu de novo a aplicação, funcionou. Tá? Não ficou 100% transparente para o usuário, mas também nada que possa impedir o uso. Legal. Será que a gente tem no painel nosso aí, Luiz, alguns exemplos práticos disso que a gente acabou de falar? Temos, Uma com lista certeza. de pendentes e Com atualizações, certeza. atualizações bem-sucedidas, etc. Com certeza. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, matamos aqui a configuração, hein? Eu vou cancelar aqui no nosso teste, tá? Na nossa exibição, mas vocês, clicando em OK, vão salvar a configuração que foi feita, tá? Existem duas formas da gente trabalhar esses patches, então, na prática, tá? A primeira, individualmente, máquina a máquina, né? Vou pegar aqui um equipamento que tem gerenciamento de patches ativos. Vamos ver. Esse equipamento aqui é o meu dispositivo, inclusive a gente está usando ele aqui agora para falar com vocês, tá? Veja que se eu vier aqui na abinha de patches, eu tenho diversos patches que já foram instalados, inclusive, tá? Alguns exemplos aqui, o que eu atualizei via gerenciamento de patch. O Acrobat, o Air, o Flash, .NET, CCleaner, Windows, FileZilla, Firefox, Google Chrome, Google Drive, o Java, tá vendo? Bastante coisa. Claro que isso aqui é só o meu notebook, eu não vou ter N cenários diferentes, mas já serve para vocês verem o quão amplo que é. Eu não vou ficar restrito só ali aos softwares mais comuns, né? Principalmente não vou ficar restrito à Microsoft especificamente, tá? Aqui eu posso fazer a gestão dos patches, então se eu tivesse um patch faltante, clico em cima e mando aprovar. Eu tenho um patch com erro, clico em cima e mando reprocessar. Mas claro que fazer máquina a máquina eu vou fazer em situações pontuais, não é produtivo. Né? Então o que a gente tem? Aqui dentro de configurações, gerenciamento de patch, a gente tem um recurso chamado política de aprovação. Né? É nesse recurso política de aprovação que a gente vai trabalhar então esses exemplos que o Clayton comentou. Nós vamos Excelente. fazer toda a gestão de patches por aqui. Tá? Eu sei que a tela deve estar com algum delay aí para vocês, então esperar aqui um segundinho enquanto carrega aqui a tela aí para vocês. Acho que todo mundo já está conseguindo ver, né? Então vejam só, eu tenho uma tela de gestão de patches para todos os meus clientes de forma unificada. Algumas dúvidas mais comuns. Aqui estão listados todos os patches de todos os bancos de dados que o RMM tem acesso? Absolutamente não. Não faria sentido algum. Aqui estão listados somente os patches que realmente foram identificados como faltantes nos dispositivos que você gerencia no seu painel. É por isso que quando você abre essa tela no seu painel, você vê patches diferentes desse que vocês estão vendo aqui no meu. Ok? Muito bom. Essa dúvida pode ser uma dúvida
relativamente simples para alguns, mas é uma pergunta que eu recebo sempre. Sim. Vamos explicar um pouquinho de como funciona esse carinha aqui, Cleiton? É assim, uma usabilidade prática bem legal que exemplifica perfeitamente aí o uso da política de aprovação é aquele famoso caso do Java, né, Luiz? Uhum. Quem tem cliente aí que usa a conectividade social da Caixa, por exemplo, sabe que aquilo funciona com versões antigas de Java, Ou quem né? tem cliente contador. Se atualizar o Java, vai É ter um um problema, vai ter problemão. um problemão, né? Então, como que a política de aprovação vai nos ajudar nesse cenário, né? Vamos lá, Luiz. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui prático, então. Gostei. O Java, né? Vamos supor que essa daqui é a versão que nós precisamos trabalhar. Ah, mas como que eu sei que é essa versão? O que que ela representa? Já vem a primeira grande vantagem. Tá vendo essa setinha que tem aqui na frente de todos os patches? Esse símbolo representa que eu vou ser direcionado para um outro ambiente. Olhem lá embaixo, no rodapé da tela, para qual link ele está me levando. Ele está me levando para uma página da Oracle que explica exatamente o que tem nessa versão, o que tem nesse patch. E isso acontece com todos os patches. Todos Tá? eles. Olha só, coloquei aqui num outro, olha só lá embaixo, Microsoft Help e o número desse KB, para que eu tenha a informação precisa de o que é que vai acontecer quando eu fizer essa aprovação. Tá? Na sequência aqui, depois eu explico todos os filtros para vocês entenderem, mas na sequência aqui eu vou justamente dizer, meu amigo, esse patch não pode ser aprovado para esse cara aqui jamais. Então eu já mando ignorar de cara. Dessa forma, apareceu a necessidade de aprovar esse patch lá, já vai ser ignorado. Tá? A mesma forma eu poderia ter dito que para o restante, não, para o restante, aprova aí, quero mais é que fique tudo atualizadinho, o mais seguro e atualizado possível. Perfeitamente. E Luiz, e como que eu fico sabendo, por exemplo, das máquinas que eu gerencio, quantas máquinas não têm esse patch, quantas máquinas precisam desse patch e por aí vai. Excelente pergunta, excelente pergunta. Tá vendo essa parte aqui de baixo? Resumo de patch. Nessa parte de baixo, que tem um gráfico de pizza aqui, nesse patch em específico aí, tá 100% preenchido com uma cor só. Ele vai me dizer quantos dos meus dispositivos tem esse patch como faltante, como já instalado, ignorado e afins. E se eu coloco o mouse em cima, ele ainda me diz quais são esses dispositivos, tá? É uma forma muito fácil, muito simples de visualizar como é que está o meu ambiente. Por isso que eu brinquei que é como se fosse um WSUS de todos os clientes juntos, né? Eu vou Exatamente. enxergar todas essas máquinas basicamente como uma rede só. Né? Isso facilita muito a aplicação do patch. E a ferramenta te dá muita liberdade para trabalhar com filtros também, né? De repente você quer falar de um cliente ou de um site específico, na parte de cima da ferramenta você tem alguns controles de filtro, né? É isso aí. É bem interessante. Por status, por exemplo. Então aqui a gente está vendo só os patches que estão faltantes. Eu poderia selecionar, por exemplo, que eu quero os patches faltantes, os pendentes. Deixa eu só não salvar aqui, né? Faltante, pendente, eu quero o que teve falha, enfim. Quero tudo aqui. Eu quero também, deixa eu só desmarcar aqui para a gente poder navegar aqui com tranquilidade. Pronto. Então eu venho aqui, quero somente de determinados clientes, eu não quero ver todos os patches juntos, né? Ainda não me habituei com esse trabalho tão massificado assim, não tem problema, eu filtro por aqui. Né? Ah, mas eu quero só determinada gravidade. Marco aqui. Só de determinados produtos. Tranquilo. Lembra do Java? Tá aqui. Ah, eu quero só Microsoft, quero só do PDF Creator. Pode ser que eu precise disso na minha operação, né? Fazer essa separação aqui. Eu venho e clico. É muito fácil, é muito intuitivo. E eu vou clicando aqui nas colunas, ele vai organizando sozinho, né? Por exemplo, eu tenho aqui então data de liberação, quando que foi liberado. Eu tenho um patch aqui de 2014, ainda não foi atualizado. Ó, tá pendente em um dispositivo. Ah, preciso fazer essa atualização. Por acaso o notebook da minha esposa. Ah, olha lá. Casa de ferreiro, espeto de pau. Todo mundo Isso. conhece essa expressão, né? E aí a gente tem, então,
né, essa gestão facilitada. Olha só esse exemplo aqui, né? Metade dos dispositivos instalados, metade faltante. Ah, mas por que está considerando só essas duas máquinas aqui? Porque só nessas duas foi identificado esse patch. Mas eu posso já deixar pré-aprovado ou pré-ignorado para todas as outras. Isso é trabalhar com produtividade, né? Eu identifiquei que um determinado patch é importante para todo um cliente. Eu vou colocar aquele patch para o cliente todo, mesmo que alguma das máquinas daquele cliente ainda não tenham acusado a falta daquele patch. Assim que acusarem, vão receber a atualização, né? A gente tem várias perguntas aí, hein? Isso. Ah, a Ingrid aqui pergunta: os pets baixam automaticamente pelo RMM ou temos que baixar pelo WSUS ou na máquina online? Na verdade, a única exigência, né, que o gerenciamento de pet tem é que o serviço do Windows Update esteja ativo e rodando na máquina. É isso aí, é isso aí. Todo download vai ser feito através do próprio RMM e para facilitar, para otimizar, é importante que vocês entendam, já vou mostrar como fazer isso, tá? É importante que vocês entendam que, claro, cada uma das máquinas pode fazer seu próprio download de todos os patches aprovados. Mas eu posso concentrar tudo num servidor só, né? A lógica de um concentrador de site, né? Que é onde nasce ali o conceito do WSUS, né? Mais do que gerenciar os pets, é poder concentrar numa máquina só, criando uma espécie de cache. Então, é exatamente isso que a gente faz. Eu vou dizer qual é o servidor daquela rede, que vai ser o meu concentrador, que vai ser o meu cache, e então ele faz o download das diversas fontes, armazena ali temporariamente todos aqueles patches, e no horário agendado faz a distribuição para as estações fazem a instalação do patch. Tá? Então, é bacana essa pergunta para que a gente possa justamente entrar nesse gancho. Eu preciso necessariamente ter todas as máquinas atualizando de forma individual? Não. Imagine, se eu tenho 20 máquinas numa rede, o que nem é uma rede muito grande, né? Se eu tenho 20 máquinas numa rede, isso já vai causar lentidão de internet. Fora a própria questão de consumo de performance das máquinas, né? Então é sempre importante que eu estabeleça um concentrador de site. Esse é o nome do recurso, tá? Já vou demonstrar ali para vocês como fazer essa configuração. Tem mais pergunta aí? Tem sim. O Paulo ele queria saber se é possível, usando os filtros que a gente tem aí, possível ver apenas patches, dividir patches para servidores ou desktop, visualizá-los de forma Bem fácil, distinta. bem fácil. Olha só, aqui em cima nos filtros, onde eu vou selecionar por cliente, vocês se lembram que eu expliquei que a estrutura de hardware ela começa dividindo justamente entre servidor e estação? Então é só eu clicar que eu quero ver somente de servidores, independente de quais são os clientes, e pronto. Aqui já apareceu para a gente. Ou eu quero ver somente de estações, independente do cliente. Ah, menos desse cliente aqui, porque esse aqui eu vou tratar individualmente depois. Tudo bem, é só desmarcar, tá? Perfeito. E assim eu facilito. A mesma coisa na hora de aplicar esses patches. Está vendo aqui do lado direito da tela? Eu tenho justamente a estrutura de árvore de novo, entre estação e servidor. Eu posso aplicar separadamente. Luiz, me diz uma coisa, o que difere um patch pendente de um patch faltante? Essa dúvida aí Excelente. é do Rodrigo Oliveira. Excelente. Um patch faltante é um patch que eu identifiquei que falta naquela máquina. Então eu preciso baixar e instalar aquele patch, tá? Um patch pendente é um patch que eu já baixei, está lá no meu concentrador de site, ou se eu não tenho concentrador, já está aprovado, né? Já baixei naquela máquina. Falta só chegar no momento da instalação. Então, pendente significa já aprovei, já baixou, falta instalar. Ok? Se a gente for seguir, olhem aqui no canto direito, na parte de baixo da tela, vocês vão ver ali todos os status. Vamos explicar rapidamente cada um deles para vocês. Falha, não tem muito o que explicar. Tentei instalar, aconteceu algum problema, não consegui. Ok? Faltante, que a gente acabou de dizer. Esse patch ele foi identificado como faltante, precisa, se você aprovar, ser baixado. Pendente. Já aprovei e já baixei, só falta instalar. Ou porque você deixou a instalação manual, ou porque você agendou a instalação para amanhã, por exemplo. Então hoje ele está pendente até que chegue na instalação.
Chegou o momento da instalação, ele está instalando, que é o status aí na sequência, tá? Instalando é porque está durante o processo de instalação. Instalado é um patch que já foi, então, finalizado todo o processo de instalação, é super intuitivo, né? Ignorado é um patch que eu disse de forma proposital que esse patch não deve ser instalado, eu não aprovei esse cara, ok? Diferente do faltante. Faltante eu ainda não tenho a informação se você aprovou ou não, né? Esse daqui eu não aprovei. E a reinicialização necessária é um patch já instalado, porém é um patch que ele só passa a funcionar, ele só entra em vigor depois que a máquina for reiniciada. Beleza, gente? Muito bom. Tem uma dúvida aqui do Vinícius, Vinícius Urbano, que é bem interessante também. O Windows Update é um requerimento básico para que o gerenciamento de patch funcione, certo? Quando a gente está usando concentrador de sites, o serviço de Windows Update precisa necessariamente estar ligado em todas as máquinas? Sim, precisa, precisa. Por quê, Vinícius? E Vinícius, grande amigo nosso aí. Grande Prazer amigo. ter você aí. A gente tem basicamente o controle do Windows Update, tá? Quando você ativa o gerenciamento de patches, o RMM ele vai instalar em segundo plano um recursinho chamado Languard, tá? Que é um legado aí que a gente tem da época da GFI. O Languard é uma tecnologia que, entre outras coisas, assume o controle desse software de atualizações, desse software de instalações, como o Windows Update. Então, quando ele assume o controle, ele vai por ali fazer a detecção do que está faltando e vai fazer por ali a implementação desses patches do Windows. Tá? Se você desliga o Windows Update, os patches do Windows não vão ser detectados como patches faltantes para aquelas estações e, consequentemente, não vão ser aprovados, baixados e instalados. Tá? O concentrador de site ele não é responsável por fazer essa análise, fazer essa busca. Não. Ele só é responsável por ser um cache, uma espécie de proxy de comunicação entre os gerenciamentos de patches de cada máquina individualmente e o data center de onde vai ser baixado esses softwares, né? Essas atualizações. Fez sentido? Excelente, Luiz. Muito bom. Obrigado. Legal, legal. Vamos fechar aqui essa tela aqui. Acho que todo mundo conseguiu entender como é que eu vou brincar por aqui, né? Eu vou identificar cada um dos patches, eu tenho aqui, né, a capacidade lá pela setinha do lado esquerdo de identificar com o fabricante do que se trata. A bolinha ali na sequência me diz basicamente se eu tenho patches que estão faltando, por isso cinza, se eu tenho patches pendentes, se eu tenho patches já tudo instalado ou não. Do lado eu tenho a gravidade. Esse patch é crítico, esse patch é importante. Quem classifica isso? O próprio fabricante, tá? Não somos nós. Nós não vamos avaliar se um patch ele é ou não crítico. Quem faz isso é o próprio fabricante. Por isso, muitos estão só com aquele tracinho. O fabricante não forneceu qual é a gravidade daquele patch. Então, consequentemente, fica em branco, ok? Do lado, nome do patch é o nome que foi dado pelo fabricante para identificar aquela atualização em específico. O mais comum é ter nome do software e na frente o número da versão. Né? Aí a gente tem o produto, então a qual software se refere àquela atualização. E na sequência, data de liberação, ou seja, quando o fabricante lançou isso, quando que isso foi publicado, né? Desde quando está disponível para fazer a atualização. Simples assim, não tem erro. Né? Para a gente atualizar essa tela, o único botão aqui que eu ainda não comentei com vocês, lá em cima no canto direito eu tenho lá atualizar. Se eu clicar, eu atualizo toda essa tela sem precisar fechar, entrar. Então, vamos supor que nesse meio tempo que eu fiquei brincando aí, fazendo todas as aprovações, surgiram novos patches, ok, mando atualizar, ele atualiza, ele carrega de novo tudo, e aí eu posso recomeçar ali. Ok? Sempre que eu faço uma modificação, vocês viram, por exemplo, vou mandar aprovar esse patch para esse cliente banco aqui. Se eu saio, você tem certeza? Ok, tenho. Eu quero sim salvar essa modificação que eu fiz. Pronto, agora ele atualiza tudo automaticamente, então eu não preciso ficar clicando em atualizar o tempo todo. Beleza? Excelente. Política de aprovação, belíssima ferramenta aí para ajudar no gerenciamento de É patches. isso aí, é isso aí. É,
Deixa eu dar uma última informação que surgiu aqui, por coincidência, eu cliquei num patch que a gente teve falha em uma máquina. Legal. Tá vendo que lá embaixo aparece um botãozinho, reprocessar itens com falha? Eu posso simplesmente clicar nele e o RMM vai fazer o trabalho dele de forma automática. Ele vai reprocessar todos esses itens que falharam e depois, se falhar de novo, ele me avisa e eu faço algum tipo de intervenção, tá? Muito fácil, muito prático, genial essa tela aqui, ajuda muito. Se vocês ainda não estavam usando, não tem mais desculpa, tá? Pode começar a trabalhar com gerenciamento de patch do RMM que vocês não vão se arrepender, tá? Vamos falar do concentrador de site? Concentrador de site, legal. Vamos lá. Suponhamos que você tem um cliente aí que tem um ambiente com um parque de informática aí considerável, um elevado número de máquinas, e imagine que todas as máquinas fazendo o download das atualizações no mesmo período ia ser um pouco complicado, ia ter Um um pouco? uso. Como você é modesta. Sua modesta parte, né? Ia ter um uso elevado aí da banda do seu cliente. Como resolver essa questão, Luiz? Concentrador de site. Já foi perguntado lá atrás, né? Acho que foi a Ingrid, né, que questionou. E vamos mostrar aqui na prática como é que funciona. Se é concentrador de site, eu vou fazer isso no site, beleza? Sites são os espaços físicos, os departamentos, as filiais, é o meu subnível abaixo aqui então de cada um dos meus clientes, que é o primeiro nível de divisão do painel aqui, quando eu estou pensando nesse painel daqui do lado esquerdo, chamado pelos desenvolvedores de painel oeste, beleza? Quando eu entro em qualquer um desses sites, clicando com o botão direito e acessando editar site, eu tenho uma tela onde eu sempre vou ter 4 abinhas. Eu não vou explicar as outras, né? Não é o propósito dessa nossa conversa de hoje, então nós vamos direto lá para a terceira abinha, que se chama concentrador de site. Essa terceira abinha ela é muito intuitiva, tem um textinho que já explica para que serve, já de cara falando, para reduzir o tráfego externo de rede, é possível estipular um único agente para o site, que agirá como um concentrador de todos os agentes. O que isso significa na prática? Aquilo que eu estava falando, eu vou criar um cache, um proxy, onde eu vou escolher um servidor da rede para que ele vá, busque os patches, instale, baixe, salve. E aí, cada máquina vai se alimentar internamente. E Tá? o conceito de servidor da rede, na verdade, é necessário que exista um device no painel que foi instalado como servidor. Não precisa necessariamente ser um servidor físico, ok? Excelente, excelente. Por isso, vejam que nesse exemplo aqui, eu não tenho como selecionar um dispositivo, porque eu não tenho nenhum servidor nessa rede. Tá? Agora, vamos encontrar uma rede que tem um servidor. KRT. Vamos lá. Estou aqui, dentro do meu cliente chamado KRT, eu tenho 2 sites. Um site chamado Indaiatuba e um site chamado VMs. Vamos entrar no site Indaiatuba, clicando com o botão direito, clicando em editar site. E na sequência nós vamos lá para a abinha de concentrador de site, a terceira abinha que vai ser carregada. Né? O que a gente tem de diferencial aqui? A gente tem a capacidade de selecionar um dispositivo, né? Olha só, que antes a gente não tinha. Então, seleciono esse servidor. A partir de agora, novos campos aparecem aí para eu preencher. Então, primeiro, a porta. Porta 8123 é um padrão da ferramenta, é a porta que vai ser utilizada para comunicação entre o servidor e os demais dispositivos que vão se alimentar. Então, é por onde vai passar esse patch ali, desse cache até a máquina que vai receber. Excelente. Porta 8123 fica ativada por padrão? Por padrão, mas ela pode ser alterada também. Tá? Por padrão, a porta está sempre ativa. Legal, legal, legal. Se eu tenho uma política mais restrita de comunicação no meu servidor, com certeza eu fechei ela, porque ela é pouquíssimo utilizada, Isso, certo? existem profissionais que, na verdade, trabalham no sistema contrário. Né? Tudo bloqueado e vai liberando à medida que aparece necessidade de uso. Se esse é o seu caso, não esquece de dar uma olhadinha. Porta 8123 é a porta que vai ser usada então para essa comunicação. Tá? Eu posso também
solicitar aqui que seja utilizado o próprio firewall do Windows, né, para proteger essa comunicação, isso é bastante importante. E posso, acima de tudo, o mais importante aqui é especificar o caminho do cache. Eu não disse que tudo vai ser baixado? Onde esses arquivos vão ficar salvos? Né? Eu preciso necessariamente, né, utilizar uma estrutura padrão. Por exemplo, eu não vou ter nem o WSUS ativo, eu não vou estar com o WSUS ativo, eu não vou estar usando o WSUS, já até respondendo uma pergunta aí que surgiu no chat. Né? Eu estou substituindo o WSUS por isso. Eu tenho, claro, nas estações lá o Windows Update está ativo, né, automático, mas na verdade a gente vai assumir o controle. Então, eu preciso dizer onde que vai ficar salvo. E eu coloco, eu quero que fique salvo na unidade C, no caminho tal. Né? Ou então, até aqui, ó, se eu colocar um barra barra, tá vendo que ele me abre mais duas opções aí, dois campos? Eu coloco todos os dados, todas as credenciais e pronto. Já tenho a capacidade de fazer toda essa comunicação com a rede, né? Por isso a porta 8123, e já tenho habilitado onde vai ser, qual é o diretório que eu vou utilizar para salvar todos esses arquivos. É muito, muito fácil, tá vendo? É muito simples de habilitar o concentrador de site, não tem mistério, não tem mais nada para fazer, a não ser que você tenha, né, um proxy aí que não é transparente e você tem que colocar usuário e senha para navegar. Tirando isso, pronto, está feito. Eu já especifiquei o meu caminho, já especifiquei a porta de comunicação, já confirmei que esse servidor está com essa porta aberta para as estações, resolvido o problema. O resto, o RMM faz sozinho, ele avisa todas as estações dessa rede que agora elas vão utilizar esse servidor como uma espécie de proxy de comunicação para tudo que diz respeito à atualização. Aí fica até uma informação importante para vocês. Isso daqui não vale só para o gerenciamento de patch, mas tudo que envolve um download. Então, imaginem, o antivírus está ativo nessa rede. Todas as máquinas estão fazendo atualização individual. Agora vão fazer via concentrador de site. Mandei atualizar o agente. Preciso baixar uma espécie de patch desse agente, não é? Quando eu mando atualizar o agente, vai ser feito por aqui. Também pelo concentrador. Mandei ativar um outro recurso. Para ativar esse outro recurso foi necessário baixar um executávelzinho, um arquivozinho que seja para complementar o que já está no agente. Vai ser feito pelo concentrador. Então, utilizar o concentrador de site, ele vai muito além do gerenciamento de patch, que é o tema de hoje. Ele também serve para tudo que envolve a comunicação dos agentes, no que diz respeito a download, a baixar informações. Os agentes eles continuam reportando para o painel individualmente, ou seja, morreu o seu servidor não significa que você vai deixar de ter monitoramento para todas as estações de trabalho, ok? E aproveitando que você citou isso, Luiz, muitos colegas aí podem estar com a seguinte dúvida, né? Já que baixa atualizações do antivírus, se eu tenho um notebook, por exemplo, e o meu notebook não está na rede que o meu concentrador está habilitado no momento, como é que vai ficar? Vou ficar sem atualização? Não, isso não ocorre, tá? A atualização ela vai detectar se você está na rede do seu concentrador, ele vai baixar as atualizações do antivírus pelo concentrador. Se você está fora da rede, ele vai baixar normalmente na internet do local que você estiver conectado. É isso aí, é isso aí. Agentes inteligentes. Respondendo uma pergunta aí do chat, confirma aí, por favor, Cleiton, mas é sobre o espaço em disco necessário, é isso? Isso, o Marcelo Rigo, ele quer saber aqui qual o espaço necessário para usar o concentrador de site. Olha Tá? só, tá aí na tela para todo mundo. Recomendamos pelo menos 2 gigas, tá? Pelo menos 2 gigas de espaço necessário. Vai ser feita uma autolimpeza nesse diretório, fique tranquilo, você não vai ter um acúmulo eterno aí de patches, conforme a necessidade, o agente vai buscando novos. Depois que já foi instalado em tudo, ele remove, mas é sempre importante deixar ali pelo menos 2 gigas de espaço disponível para aquele diretório ou para aquela unidade que você vai usar. Exatamente. O Rafael ele quer saber se tem a possibilidade de implementar na lista de patches a atualização de outros softwares que não são os padrões que o gerenciamento já administra. Não. Por exemplo, se eu uso meu cliente ele tem um software personalizado, um ERP para ele, um software que foi comprado, alguma coisa nesse sentido. Eu não vou conseguir fazer isso porque isso exigiria da gente, imaginem,
sermos compatíveis, conversarmos literalmente, conversarmos com todos os fabricantes de software do mercado. E isso exigiria uma tecnologia por trás da ferramenta muito superior a realmente o número de máquinas que estão com aqueles softwares. Por isso que, claro, nós estamos constantemente aprimorando isso, constantemente atualizando essa lista, aumentando ela, mas sempre pensando em quais são os softwares mais utilizados. Então, pode ter certeza que mais da metade de todos os softwares que todos os seus clientes usam podem ser gerenciados por aqui. Coloco mais da metade com tranquilidade. Luiz, qual é a melhor forma da gente validar se as atualizações estão sendo baixadas do concentrador da web? Existe uma forma da gente validar isso? Essa dúvida Excelente. é do Sidney. Excelente. Uma vez que eu tenho concentrador de site, está sendo feito pelo concentrador de site. A única possibilidade de um agente se comunicar para fins de download dessas atualizações com a web sem passar pelo concentrador de site é se esse concentrador de site estiver inacessível. Por quê? Porque esse micro morreu ou porque eu não estou nessa rede. Tirando isso, sempre vou fazer pelo concentrador de site, tá bom? Para eu validar quais são os clientes que têm esse recurso, para facilitar, eu posso gerar lá um relatório de inventário de dispositivo, que apesar do nome não é inventário dos dispositivos, e sim um inventário de recursos do RMM por dispositivo. Né? Lá no menu relatórios tem relatório de inventário de dispositivo. É ali que eu gero e me diz quais recursos estão ativos para quais máquinas. E nessa eu consigo matar se eu tenho ou não, por exemplo, o concentrador de site ou gerenciamento de patch ligado. Excelente. Tá? E para finalizar aí, a gente consegue consultar uma lista de fabricantes e seus devidos softwares que são suportados pelo gerenciamento de patch, Luiz? Consegue fazer muito mais do que isso Sim. acessando o centro de suporte, tá? Excelente essa pergunta, acho que casou com o final aí da nossa conversa. Acessando o centro de suporte, existe o manual do usuário. O manual do usuário vai ser aberto numa outra aba aí do seu navegador, numa outra guia, tá carregando aí pra gente. Ele é um help gigantesco, onde vocês têm todas as informações de forma detalhada, entre elas a lista de fabricantes compatíveis. Eu estou em tela cheia aqui no meu outro monitor. Deixa eu facilitar aqui para vocês entenderem. Tá vendo que eu cliquei, abriu aqui numa nova aba, estava carregando aqui para gente. Aí eu tenho, né, do lado esquerdo, novamente uma estrutura de árvore super organizada, do lado direito o documento. Isso daqui é constantemente atualizado, o tempo todo é atualizado. Até por isso que não tem uma versão offline disso, tá? Exatamente. Eu vou vir aqui, tá vendo como é super intuitivo? Tenho lá, como começar, né, os recursos de monitoramento e gerenciamento, backup, antivírus, web protection, legal. Estamos falando de recursos de monitoramento e gerenciamento? Sim, então eu vou aqui em monitoramento e gerenciamento. Estamos falando de monitoramento proativo? Estamos falando de manutenção proativa? Não, estamos falando de gerenciamento de patches. Então eu vou aqui. Tá vendo como é fácil? E aqui eu tenho todas as informações, Inclusive os inclusive pré-requerimentos, né, para que exato. funcione corretamente. Consultem sempre o manual, pessoal, nesse tipo de dúvida, porque ele é bem completo realmente. Tá vendo? É muito simples de entender, porque é uma linguagem bem técnica, né? Ah, eu não falo inglês. Cara, é muito técnico, são palavras que a gente usa no português, né? E, muitas vezes em inglês, a gente fala no nosso dia a dia em inglês e nem percebe. Mas se tiver alguma dificuldade, Google Chrome tem ali a extensãozinha, traduz a página, não tem erro. Né? Tome cuidado só para não ter alguma tradução aí que possa gerar alguma dúvida para vocês. Mas tá tudo aqui, tem todas as informações, tá? Aqui está o Quick Start, daí a gente tem aqui como habilitar um concentrador de site, né? Entre outras. Por exemplo, aqui, ó, chegando lá na dúvida que foi levantada, né? Fazendo aqui a aprovação de múltiplos dispositivos, vou fazer aqui, olha só, tá vendo cada um dos status? Vocês devem se lembrar que a gente explicou, tá tudo aqui, né? Conforme foi perguntado. Aqui eu tenho, né? Quero fazer a instalação de um patch fora do calendário. Posso? Perfeito. Vai lá e roda manualmente. Clica com o botão direito, né? Quais são as aplicações suportadas, né? Da nossa última pergunta Essa aí. foi a última dúvida. E aqui a gente tem, né? Todas as informações, né? O que eu tenho da Microsoft? O que é que eu tenho que não seja Microsoft? Né? Não é uma lista pequena.
a gente tem aqui, né, o que que eu tenho, né, né, em outras versões de agente, tá vendo? Uma lista maior ainda, né? E aí eu vou aprendendo muito mais sobre a ferramenta, tudo aqui no System Help. Não deixem de Perfeito. utilizar esse recurso, que isso aqui é muito bacana. E às vezes é muito mais rápido do que abrir um ticket, ligar, marcar uma reunião. Poxa, quem marca reuniões comigo sabe que normalmente a minha agenda não tem nada disponível nos próximos 2, 3, às vezes uma semana. Poxa, entra aqui, em meia hora você mata a dúvida. Excelente. E para finalizar agora, definitivamente, só respondendo a Ingrid aqui, ela perguntou se um agente é baixado à parte para usar o concentrador. Não. Não, Ingrid, o agente é único, o concentrador é apenas um recurso que faz parte desse agente único. Ok? Perfeito. Uma vez que você já tenha o agente instalado num servidor dessa rede, ele vai aparecer lá como um servidor apto a ser um concentrador de site. Beleza? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Foi bastante interativa aí a nossa conversa. Fico muito feliz quando é assim. Eu quero deixar claro aí para todos que isso foi gravado, então a gente vai disponibilizar no YouTube, no nosso site, vamos mandar por e-mail. Não deixem de colocar isso aí no mapa de treinamento da equipe de vocês, tá? Coloquem para todo mundo assistir. Não deixem de fazer os testes, quem ainda não usa. Quem usa, não deixe de implementar essas dicas, essas melhores práticas que a gente conversou, tá? Qualquer outra dúvida que nós não tenhamos respondido, ou qualquer coisa que vocês queiram colocar aí no chat, deixa já, a gente vai deixar aberta aí a sala por mais 2, 3 minutinhos. Deixa aí a pergunta que a gente responde por e-mail. Beleza, pessoal? De novo, muito obrigado. Forte abraço para todo mundo. Muito Valeu! obrigado, pessoal. Eu quero deixar aqui também que o nosso suporte está sempre disponível para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entrem no portal e abram seus tickets por lá, ou então encaminhem suas dúvidas para suporte@ad.com.br, que a gente vai estar ajudando sempre. É isso aí. Vamos aproveitar então, já que a gente falou do portal, para quem ainda não sabe, cara nova aí, ad com 2ds.com.br, entrou, esse é o nosso site, cara nova, aqui vocês têm acesso ao suporte, é só clicar, vocês já vão direto para o portal de suporte. Qualquer coisa, manda um e-mail para a gente, liga no nosso 0800, quer acessar sua plataforma, é só clicar aqui, seja backup, seja RMM, seja mail, não importa. Clicou aqui, vocês vão ser direcionados para a página de acesso, tá? Se você ainda não tem um RMM ou backup ou Azure, faz o trial aqui, vocês conseguem fazer esse teste já, sem custo, sem compromisso, não esquece, beleza, pessoal? Tem tudo aqui, inclusive treinamentos, acesso a toda a nossa equipe para marcar reuniões e, bom, não vamos nos estender muito aqui. A ideia é que vocês possam tirar o máximo proveito desse portal, tá? Inclusive dos tutoriais que tem aqui. Não deixem de assistir. Um abraço.